Setembro de 2025, Mundo. Uma série sobre golpistas chegou com um sabor especial. A vingança e a caça aos homens e mulheres que gostam de iludir no amor e roubar o dinheiro da sua presa. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Deixe você venha comigo até o final dessa história que mistura vingança de amor, vingança de ter sido feito de idiota, vingança de ter sido vítima de um golpe. Eu vou trazer, é tudo baseado numa série muito boa que a Netflix estreou, muito bem produzida, o nome é Amor, Golpe e Vingança. Que quem assistiu ao golpista do Tinder vai ter referência, porque a apresentadora principal desta série, eu acredito que ainda seja um teste para ver, espero que tenha outras temporadas, porque ela é bem legal, ela tem um thriller assim de ação, de suspense, é a Cecily Fajrock, eu não sei falar esse nome. Ela é dos países nórdicos, se não me engano, ou é a Finlândia ou a Suécia, agora eu não lembro direito de onde que ela veio na história do golpista do Tinder, mas ela foi uma das maiores vítimas da história daquele homem horroroso, que se tornou uma celebridade, que ganha dinheiro fazendo participação em festas nos Estados Unidos. Eu não entendo quem gosta de pagar para criminoso. Não entendo isso, e participar da sua festa. Qual a graça disso? Já não entendo pagar para uma celebridade real ir na sua festa. Eu acho que festa tem que ir na sua festa quem gosta de você, quem você conhece, né? Agora, pagar para um criminoso, virar uma estrela Ai, bom, essa mulher vai se organizar dentro dessa série, junto com a Brianne Joseph, que é uma investigadora privada nos Estados Unidos, e as duas vão se formar uma belíssima dupla. Elas deram uma química muito legal. Onde você tem a Cecily, que ela é uma vítima de um golpista, onde ela se expôs muito forte à época, quando o documentário estreou, foi impactante demais, todo mundo falou bastante dessa história. Ela teve a coragem de se expor e, através da sua exposição, ela libertou outras pessoas que são vítimas de golpe ligado ao amor, que nada mais é do que estelionato. O crime de estelionato, eu acho que é um crime que precisa ser revisto urgentemente. Vou falar aqui do Brasil, porque as penas são risíveis e, como eu já conversei várias vezes com psiquiatras forenses e tudo mais, eles dizem que na sua maioria estelionatários são psicopatas inteligentes que sabem que, caminhando por esse tipo de crime, que o estelionato nada mais é do que eu te enganar para você me dar dinheiro, e você se sente ridicularizado, idiotizado, principalmente que você não tem a quem recorrer muitas vezes, uma vez que eu dei o dinheiro, ele não roubou o meu dinheiro. E é muito complexo de você explicar isso dentro da justiça, porque quando você vai pegar ferro e fogo, você se diz o seguinte: isso não é um crime, isso é um problema civil, você tem que discutir na esfera civil. Não, isso é um crime, a pessoa te enganou para você emprestar dinheiro, para você dar dinheiro para aquele estelionatário. Como a pena é muito baixa, o estelionatário se sente livre e raramente eles são presos. No Brasil, até em função do golpista do Tinder, nós tivemos o golpista do Tinder brasileiro, tem aqui no canal um vasto material com o delegado que é excelente, o Ronald, e a promotora que eu entrevistei que é brilhante, onde eles abraçaram mulheres no Brasil que foram enganadas por um golpista do Tinder e que se chama, segundo essa promotora me deu essa entrevista, é o estelionato do amor, onde você engana o outro através do relacionamento amoroso para que aquela pessoa te dê o dinheiro. Então, essa promotora foi fantástica. E nada quando você tem a justiça a favor da vítima. Neste caso do golpista do Tinder brasileiro, você teve um delegado que acreditou nas vítimas e você tem uma promotora que confirma que essas mulheres são vítimas. Mulheres que são médicas, advogadas, dentistas, mulheres bem-sucedidas nas suas... Isso eu estou falando do Brasil, tá? Nas suas relações profissionais, mas com as suas relações emocionais um pouco em frangalhos. E permitiu-se, então, que entrasse o demônio vestido de príncipe encantado através de aplicativos de namoro. Esse caso no Brasil ele foi julgado, está sendo ainda, ele está preso. Isso é muito bom que continue estando, mas isso graças ao trabalho da justiça. Coisa que você vai ver no caso aqui da série, que é Amor, Golpe e Vingança, o quanto que a própria polícia americana e a justiça americana dão as costas para esse tipo de crime, o que facilita e fomenta ainda mais o criminoso, uma vez que ele consegue o dinheiro da sua amada que ele não ama, mas ela o ama.
nada acontece com ele vai começar enganando outras pessoas. E isso é muito importante disso ser visto nesta série, e por isso que eu já estou trazendo como um inteiro. Eu vou trazer um pouco as histórias, tentar ao máximo não contar tudo, é que é impossível contar uma história ainda mais real sem a gente ir do começo ao fim. Mas é legal aqui trazer essa coisa mais aberta para a gente entender por que somos vítimas de golpistas dessa maneira. Porque você tem a polícia e a justiça do local que mantém, que confirmam que ele não é um criminoso, ele é apenas um aproveitador que você caiu em cima dele à toa. E o sino toca, o sino toca e o sino toca, então eu paro aqui e volto. 12 badaladas depois, essas interrupções às vezes quebram o meu raciocínio. Então, para eu não esquecer jamais, para uma das coisas mais importantes, é que estamos nós com a nossa queridíssima Insider. A Insider está aqui e vamos uma coisa, hein? Vem chegando o verão, o calor no meu coração. Uma coisa assim, a música incrível da Marina Lima. Porque estou gravando agora em setembro, e em setembro você tem 15% de desconto usando o cupom BETO, e fica de olho, porque como é o mês do cliente dentro da Insider, você vai somando e os descontos vão ficando ainda maiores, chegando a mais de 40%. Vale a pena e vale a pena muito. E como o verão está chegando, estas roupas da Insider, essa tech t-shirt que eu adoro, que na verdade você pode usar quando você quiser, porque ela pode ser a base da sua roupa no inverno, porque você pode ir tirando e ficando mais à vontade em lugares que tenham calefação. No verão elas são absolutamente perfeitas. Para academia, para sair, para balada, para ir ao cinema, para ir ao shopping, para qualquer coisa. Porque elas vestem muito bem e na ocasião ficam ainda mais interessantes. E como eu sempre brinco, né, elas grudam onde tem que grudar e soltam onde tem que soltar. Muita gente pergunta o meu tamanho como referência. Eu sou M em algumas e eu sou grande em outras. Depende muito da formatação da roupa. Eu não gosto de coisa que me agarra demais. Não sou a favor disso. Então, nestas daqui que grudam onde eu gosto que grude, solte onde precisa ser solto, essa daqui é M. É muito gostosa. O tecido é muito agradável. Parece que você tem um ar-condicionado interno. Então, vá lá na Insider Store, lá tem tudo. Tem as camisas Future Forms, que eu adoro, que é aquelas que repelem água. Tem a calça Future Form. Toda hora tem novidade, gente. Toda hora tem novidade, é uma coisa muito legal. Tem underwear, tem meia, tem boné, você faz um super guarda-roupa, e um guarda-roupa funcional e que te ajuda até quando você for viajar, a viajar com mala mais leve, porque como você permite se usar aquela roupa em qualquer ocasião, você precisa ter a roupa da manhã, a roupa para sair, a roupa disso, a roupa daquilo. Sem bala, vai sempre com desodorante, né, gente? Porque não adianta, né? Porque a tecnologia ajuda na transpiração, que a gente não tem que ajudar o nosso próprio corpo. Desodorante, perfume, todo mundo agradece. Então, essa Insider, cupom BETO. Mas como eu estava falando, antes das badaladas, aqui eu tenho uma igreja do lado da minha casa, eu estou gravando hoje ao meio-dia, então por isso são as 12 badaladas. Esta série, ela revela universos muito maiores do que somente as histórias individuais que tem. Então, como eu falei, o estelionato como crime, precisa ser revisto pela lei, precisa ter penas enormes, porque quem é vítima de estelionato se sente sozinho, ridicularizada, idiotizada, e como você vai ver ao longo são 1, 2, 3, 4, são 4 ou 5 histórias que eles trazem de golpistas, essas pessoas todas passeiam pela ideia de tirar a própria vida. Porque você se sente tão zero na régua, porque você vai à polícia, a polícia fala, não, isso não é crime. Você vai à justiça, a justiça vira as costas. Você fica com vergonha de falar para os outros o que aconteceu com você, porque quando você percebe o que aconteceu, você se sente um idiota. Então o estelionato faz pessoas tirarem a própria vida, destroem famílias, destroem recursos financeiros. Porque o estelionatário está nem aí se aquele dinheiro que ele tirou de você era para o seu futuro, era para uma doença de uma mãe, era para a sua aposentadoria. Ele ri, ele na verdade se absorve do prazer de te destruir também. O estelionato é um crime muito sério, e eu não sei por que no Brasil ele é visto como se fosse, sei lá, uma coisa que é idiota. Aliás, eu acho que nenhum crime é idiota, eu acho que as penas têm que ser altas para qualquer crime, elas têm que ser altas mesmo. Mas no caso do estelionato, um pouco se fala. E muitos estelionatários, quando são presos, eles têm como obrigação de devolver dinheiro, mas eles não têm. E daí você não consegue ter o dinheiro de volta, você não consegue ver a justiça sendo feita com aquele canalha ou aquela canalha, porque estelionatário tem homem e mulher, preso. Então esse é um primeiro ponto que essa série é muito importante de a gente olhar e de a gente como sociedade exigir que esse crime seja revisto, como todos têm que ser. Mas esse daqui, qualquer pessoa está pronta para ser vítima. Você não está imune. Sabe por que eu nunca fui vítima de estelionato financeiro? Porque eu tenho uma coisa na minha vida. Se você querer mexer na minha carteira, eu fico irritado.
Eu já passeou gente por perto de mim que na hora de tentar me dar o golpe financeiro, fala, coração, na minha carteira você não mexe. Eu tenho uma coisa muito chata, eu detesto que mexam na minha carteira, porque eu não mexo na carteira de ninguém. Mas como os estelionatos, que a gente vai ver, eles são extremamente amorosos, românticos, você tem um fator muito importante que é o desejo de ter um companheiro, uma companheira, de ter um casamento, de constituir uma família sua, de você viver aquele amor que a gente vê nos filmes da Sessão da Tarde. Que é um inferno, né? Esse romantismo colocado a ferro e fogo na nossa cabeça faz com que muitas pessoas sofram por não terem esse universo. E como você tá, geralmente esses golpes são ligados ao sexo, ao coração, à alma, não só à mente, você fica mais frágil para poder ajudar aquele ou aquela que vai vir um dia ser o seu amor da minha vida. E o estelionatário ou a estelionatária são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente sedutoras. Ninguém ali é tímido. Todo mundo ali já chegou com um detalhe. Muitos estelionatários já estão na sua frente há muito tempo. Eles já pesquisaram tudo sobre você, eles já sabem todos os seus anseios, eles já sabem qual a cor que você gosta e eles já viram tudo. Você é que não sabe nada dele ou dela. Porque estelionato, de novo, não tem sexo, não tem gênero, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, tem nada. Ninguém está livre de participar de um estelionatário para chamar de seu. Principalmente nessas relações amorosas, que nós temos esse problema da atual sociedade, onde a gente se frustra muito rápido nas relações, a gente idealiza demais um casamento, a gente idealiza demais um sexo, um beijo. Essa idealização permite com que as pessoas fiquem mais vulneráveis, porque elas se sentem muito mais fora daquele comum, que para ela é o comum, de olhar o Instagram e está todo mundo feliz. Então, esse é um ponto. O estelionato como crime precisa ser revisto logo em penas mais fortes e a polícia e a justiça precisam trabalhar, como trabalhou o Dr. Ronald e a promotora do caso golpista do Tinder, com seriedade e com afago às vítimas, com empatia para aquela pessoa e não transformar ela numa idiota maior ainda do que ela já está se sentindo. Entendeu? Então, esses são os dois pontos. Outro ponto interessante que essa série traz, que vale a pena a gente já aqui falar de uma maneira maior, é que todos os casos que eles falam, esses 5 casos que eles vão trazer, são casos todos eles ligados a aplicativos de namoro ou aplicativos de redes sociais. Eu acho ruim e errado, porque parece que o estelionatário, é óbvio que ele está agindo com mais facilidade no mundo online, porque ali ele tem mais atrativos, mais pesca é muito maior, se não vem um peixe eu já pesco o outro, ele consegue pesquisar mais rápido a sua vítima para atrair ela com mais intensidade. Só que o mundo real também tem os seus estelionatários. Você vai encontrar estelionatário na praia, no bar, no cinema, no teatro, na casa de amigos, amigos que são e você não sabe. Então eu achei um pouco ruim só na série, porque ficou muito focado. Tem um caso só que eu vou contar, que ele sai e volta para aplicativos. De novo, óbvio que o mundo online, as redes sociais, as mídias sociais, e os aplicativos de namoro e sexo, eles facilitam a entrada do vampiro na sua casa. Mas o vampiro não vai existir somente nos mundos virtuais. Então a gente precisa ficar atento sempre a tudo isso. Mas, com tudo isso dito, eu coloco mais uma coisa mais importante ainda. O quanto que você precisa estar ligada cada vez mais nas relações que começam pelos aplicativos de namoro. Beta, mas também uma pessoa, gente, é a realidade da vida. Brigar com ela é uma bobagem. As pessoas se conhecem sim pelos Instagrams, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo aplicativo de namoro Tinder da vida, pelo Grindr, por isso, por aquilo. É um universo social atual e que já veio para ficar há muito tempo. E antes eram sites de relacionamento. Então esquece, ficar discutindo que a pessoa não pode entrar no aplicativo de namoro. Ah, sério, não vou entrar nessa discussão, porque eu acho que pode tudo. Você é livre para poder buscar o seu amor onde ele estiver. A única coisa que a gente precisa estar ligado do quanto aquela pessoa que está chegando é de verdade ou ela está se tornando alguém pelo qual você vai ser atraído. Um dos pontos que todos os golpistas aparecem nesta série aqui, que também é outro ponto legal da gente olhar, é que eles sacam em você algo que é uma coisa muito interessante. Eles sacam em você algo que vai te atrair pela sua autopiedade. Então é assim, por exemplo, tem um caso que uma mulher que vai enganar um cara, aqui nessa série, ela diz que ela tem esclerose múltipla. Só que ela sabe que o pai ou o avô, fica uma hora fala pai, outra hora fala um avô, mas eu entendi muitas vezes como pai só, o pai da vítima morreu de esclerose múltipla.
Ela sabe, ele não sabe, que ela sabe que o pai dele morreu de esclerose múltipla. Então ele traz um elemento muito importante que vai atrair ele da sua própria tristeza. Ele sabe o que significa ter uma esclerose múltipla porque ele viu o pai padecer dessa triste doença. E ela se utiliza exatamente dessa memória afetiva, dessa memória da saudade, para construir ainda mais a personagem. Então a gente precisa olhar muitas vezes o quanto que essas pessoas que chegam nas nossas vidas, elas já trazem uma carga de encaixe com coisas internas nossas. E de novo, quem vai te enganar está na sua frente. Quem vai te enganar já te pesquisou. Quem vai te enganar sabe muito mais do que você, às vezes, acha que uma pessoa pode saber de você. Nisso sim, a internet, para o bem e para o mal, ela carrega para quem vai fazer esse tipo de história ruim uma materialidade muito farta. Entrar no teu Instagram, no teu Facebook, entrar nas suas redes sociais, entrar nas redes sociais dos seus amigos, descobre quem é a sua família. A pessoa que quer te enganar, ela já chegou ali com a sua biografia e você não faz ideia do quanto que ela já descobriu. E ela vai trabalhar em cima daquilo elementos que são de conexão imediata com você, principalmente com relação a tristezas de partidas de pessoas que você gostava tanto por doenças que você teve que ver a pessoa batalhar e batalhando junto por ela e teve que ver ela partir. Muitos se utilizam da doença, muitos, mas muitos mesmo. Ou então do desejo daquele título que você não tem, ele chega com aquele título. Eu queria ser doutor. Aí ele chega com o título de doutor. Isso também acontece aqui. E é tudo uma mentira. Ou uma reorganização de história. Então a gente já tem o estelionato como crime que precisa ser dado como o seu peso real. Os aplicativos de namoro, que as pessoas vão continuar existindo, vai sim, mas só tem que se ligar ainda mais. Mas lembrando que o estelionatário não chega só por aplicativo de namoro, também chega por mundo normal. Ele já está de olho em você. Estou vendo só o que eu tinha marcado, o que é aqui, e principalmente a polícia e a justiça precisam trabalhar mais unidas a favor da vítima e não revitimizar essa pessoa que passou por um golpe. E nós vamos ver aqui os golpes que são, o quanto eles são absolutamente normais e fáceis. Não é 007, não tem Tom Cruise caindo do helicóptero, não tem gente no dark web, é tudo no dia claro, é numa quinta-feira de sol. E o que é muito legal nessa série, como você tem a Cecília, que ela passou pelo golpista do Tinder, ela tem o verdadeiro espelhamento das vítimas que vão ser retratadas aqui. É ela que conversa com essas vítimas e ela tem um poder muito bom de entrevistadora. Não sei se para tudo, mas para o caso de golpes, de golpistas e de golpeados, ela sabe conduzir, até porque ela tem a verdadeira dor do que o outro está falando. E a Brianne aqui, que vai aparecer como investigadora, ela é ótima, fantástica, ela tem lá de amiga. Ela fala, Brianne, dá uma investigada aí em umas pessoas. Ela é ótima, sabe aquela mulher danada, que sabe o que está fazendo, que é inteligente? Ai, nossa, é por isso que ela é investigadora privada. E lá nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada e tal, não sei o que lá. Não sei se no Brasil eu acho que não. Mas lá é super sério e tudo mais. E não estou dizendo que o Brasil não seja sério, mas lá tem uma regulamentação, uma associação, deve ter até sindicato. Lá nos Estados Unidos tem todas essas coisas, né? Então, a Cecília, ela vai se tornar uma caçadora de golpistas, junto com a Brianne. Ela vai, então, revelar que depois que ela apareceu no golpista do Tinder, muitas mulheres, principalmente mulheres, a procuraram para pedirem ajudas, nem que fosse só como um acalento emocional, de alguém que entendesse sobre o que elas estavam falando. Só que a Netflix abraçou essa ideia brilhantemente, muito bem feito, muito bacana de ter feito dessa maneira. E aí eles vão trazer, eu tinha falado 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 histórias. E a junção das histórias foi muito interessante como eles fizeram. Eles pegam o primeiro episódio, te mostram uma história inteira, o segundo episódio termina na metade do segundo episódio, aquela primeira história, e começa uma outra. Então você vai embarcando nas histórias sem parar. Você maratona essa série assim. Porque as duas personagens principais, que são as caçadoras de golpistas, elas são muito interessantes de seguir. Elas trazem muitas dicas, elas trazem relatos pessoais que dão mais ainda a garantia de que aquilo que elas estão fazendo tem legitimidade na empatia pelo outro. É muito legal. Então, na primeira história, a gente vai ver um cara que eles chamam de golpista das selfies. Por quê? A gente vai entrar na história através da Jill, que é uma mulher
que ela se percebeu sendo vítima de golpe de um homem que ela conheceu online, ali não se revela direito em qual aplicativo foi, e ela era uma mulher já mais velha, já com um filho adolescente para adulto, que ela estava separada há muito tempo e ela gostaria de ter um novo parceiro. E ela descobre por essa mídia social um homem muito interessante. É ele que vai atrás dela. E é sempre isso, o golpista vai atrás do que vai ser golpeado. Isso é um ponto que não tem como fugir. O golpista te quer, então ele vai dar um jeito de você abrir a porta para ele. É um cara bonitão, um cara mais velho já, mais velho até que eu, ele deve ter quase 60 anos, se não tiver 60. Mas bonitão, um cara bonitão, e ele tem uma fazenda, que a ideia que ele tem é que ele vai fazer uma fazenda para pessoas buscarem seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio espiritual, chama Janjara, Sansara, uma coisa assim, aquele local. E ela fica impressionada, e o local existe, ela vai ao lugar, ela conhece o lugar, e ela pesquisa ele. E ela vai descobrir que ele é o tal do CEO desse negócio aí. Que tem até vídeo institucional, com uma série de coisas, site e tal. Porque hoje os golpistas também estão muito mais tarimbados no golpe, né? Eles não chegam com uma fantasia que a pessoa aqui que vai ser golpeada, se der uma pesquisada, descobre rápido que aquilo não existe. Mas ela então segue nessa linha com ele, fica ajudando, ela já está namorando, e ele fala assim, sabe o que acontece? Um cara milionário. Gente, outra coisa, vamos combinar comigo? Se a pessoa é rica, não te pede dinheiro emprestado. Não. Rico, se precisar de dinheiro, ele vai ao banco porque ele tem uma outra coisa. Rico não pede dinheiro emprestado, gente. Porque todos esses golpistas, eles são meio... Ele já de cara, ele já se esparrama no teu sofá, não sai e já começa a pedir $15, $20. Porque antes de ele começar a te pedir 15, $20, 50, 100, 1.000, 2.000, 100.000, ele vai pagar uma conta para você no restaurante e você vai ficar... ele pagou uma conta para mim. Que acontece aqui, neste caso, em todos. Então, esse homem que parecia ser um cara super, assim, um empresário, CEO, adoram esses títulos. Ele que pagou um primeiro jantar para ela e deve ter feito um amor gostosinho, que esses caras também sabem fazer sexo, gente. Isso é uma coisa impressionante, como sexo é uma outra arma de golpista, dessa forma, precisa se ligar nisso. Esse cara vai começar a pedir para essa mulher $50, 60, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, vai somar tudo, vai dar uns $50.000. E aí ele vai pegar e vai desaparecer. Desaparece, ela percebe e ela não sabe. E ela vai, inclusive, aí buscar a Cecília para ajudar ela a entender onde ele estaria, o que ele seria e tal. E a Cecília, Brian, vamos descobrir o passado desse homem. Esse homem tirou dinheiro de um monte de mulher. E, além de tudo, ele tem uma coisa muito interessante, né? Ele fala que a mulherada é louca. Sabe o que é? Essa mulher ficou louca atrás de mim, não entendeu que eu não quero mais. Isso é coisa de homem abusador e de golpista. Ele já vai se antecipar a alguns pontos para você, que se você vier a ser abordado por aquela pessoa que quer te alertar, aquela pessoa vai passar a ser uma stalker aos seus olhos. Porque ele já te alertou que ele tem uma ex-namorada louca por ele, porque ele é incrível. E você tá achando que ele é incrível. Porque você está seduzida ou seduzido, porque isso vale para homem e mulher, gente. A sedução da outra é tamanha que você acredita que é aquele ser que está te dizendo que a outra é louca mesmo. E a pessoa só está querendo te avisar, porque ela não quer que você seja uma próxima vítima. E é isso que a Cecília e a Brian vão trazer. Elas vão escancarar a cara desses caras todos. Porque muitos deles não vão ter justiça pela lei, mas vai ter justiça divina pela Netflix, entendeu? Só que é assustador, porque tem gente que vai atrás de bandido, né? Tem gente que tem essa parafilia, esqueci o nome, que é a iberopefilia, sei lá como é que fala isso, que gosta de bandido e acha que com ela ou com ele não vai rolar igual. E tá bom, vai preparando a carteira. Esse cara, então, vai ser descoberto pelas duas, todo o passado, todas as outras mulheres que ele roubou, e roubou muito. É tudo tipo assim, roubou $400 mil, $300 mil, juntando tudo. Ele teve que vender, depois ele se... Aí eu não vou fazer assim, não vou contar o final inteiro do que acontece com ele. Desde aqui eu não vou contar, porque o primeiro você vai ter que assistir para saber. Só que se prepare para uma coisa, você vai se frustrar no final de cada história, porque o que você quer é que essas pessoas sejam penalizadas e que as vítimas sejam, justiçamente falando, vingadas. Mas não vai acontecer, não vai rolar. A grande vingança, por isso que o nome da série é Amor, Golpe e Vingança, essas pessoas serem colocadas com a cara exposta na janela, para todo mundo saber quem é essa pessoa do mal. Só tenho medo que se tornem os novos golpistas do Tinder, pessoas que sejam celebrizadas e passem a ganhar cachê para participar de festa.
Então, nesse caso aqui, o primeiro é um golpista. E por que é da selfie? As pessoas vão descobrir, a Brianna e a Cecily vão descobrir, ele tinha uma mesma mania. Ele pegava uma mulher e ficava mandando um monte de vídeo todo dia para ela, falando assim, te amo, nossa, como você tá linda, tô aqui pensando em você. Daí ele do nada tirava uma selfie e mandava assim, oi, para você não me esquecer. Então ele era, por isso que eles chamam de golpista da selfie, porque ele fica mandando selfie dele o dia inteiro pra mulherada. Que ele tá, porque uma não faz ideia que ela acha que ela é única, ele está com mais 10, porque ele está pegando $100 de uma, 1.000 da outra, 500 da outra. Ele manteve aquela fazenda dele lá, que era uma bobagem, não existia porcaria nenhuma como negócio, ele foi à falência total, através do dinheiro que ele tirava das mulheres, através de 100, 200, tá? Ele tirava 15 ou 20 mil dólares por mês dessas mulheres, total, para manter aquela estrutura daquela fazenda horrorosa dele. Não era horrorosa, não, é bonita. A fazenda é bonita, não vou mentir não, bem bonita. Aquela fazenda do mal, para ele viver uma coisa que ele não existia. Ele nem transformar aquilo, ele estava querendo transformar num negócio de verdade. Ele estava vivendo às custas daquelas mulheres. Pegando o estilo da Netflix, que ele terminava uma história e engatava na outra, para que daí você ficasse para ver o episódio seguinte, neste episódio, é um episódio e meio, no segundo episódio você vai conhecer a história do soldado caído, como eles chamam. Esse daí é uma coisa muito doida, né? Porque aí eu acho que mexe, inclusive, com aquela coisa do herói americano, até onde as pessoas vão. Esse é um homem que também vai conhecer uma mulher pelas mídias sociais, e ele vai se vender como um soldado com aquele transtorno do soldado pós-guerra, que ele teria lutado no Afeganistão, não sei quantos anos. Ele tinha um cachorro de guerra, que é um pastor alemão, lindo pastor alemão, chamado Zeus, acho que é Zeus o nome do cachorro. E que ele é um cachorro super lindo, super dócil, um pastor alemão deslumbrante e tal, não sei lá. E que aquele cachorro era um cachorro de guerra também, que o cachorro teria ido com ele para a guerra. E que ele tinha um grande amigo, olha onde ele vai inventar as coisas, que ele tinha um super grande amigo chamado fulano, que ele dá o nome do cara, porque se ela pesquisasse, esse cara existe, ele é um herói de guerra, que esse cara teria morrido em função de uma ação, de uma operação que eles teriam que ter feito, e que ao invés de ele virar à esquerda, virou à direita, e o cara foi salvar ele, o cara acaba morrendo, levando tiro para ele não morrer. Então aquele amigo dele que morreu para ele viver, e que aquilo era um grande trauma na vida dele. Logo ele não consegue trabalhar, porque ele está traumatizado, né? Só que os Estados Unidos, eles ganham pensão, esses soldados, e com toda razão. Isso não é muito explorado nesse episódio, não sei porquê. Mas o fato é que esse cara, que é bonitão, conhece a mulher e ele já vai se aboletando na casa dela, em 2 dias já está morando. E leva o cachorro, inclusive, que graças a Deus ficou com ela. Essa mulher, eles viveram 2 anos e ela sustentando esse cara durante 2 anos. E ele sempre, estou muito traumatizado, muito pseudo-traumático. E ele falava assim, não, eu preciso mandar um dinheiro para a família desse cara que me salvou todo mês. E ela começou a dar dinheiro para ele, mandar dinheiro para essa família. Aí, gente, ela deixa o computador aberto, depois ela descobre que ele tinha sacado, sei lá, uns $30 mil dela e deixou ela totalmente, pegava empréstimo, deixou ela totalmente quebrada. E ela descobre isso e manda ele embora. Essa mulher chama a Cecily e a Brianna para ajudar ela a encontrar esse cara, porque ela queria pelo menos confrontar ele, ela queria ficar de frente a frente. Uma coisa que é interessante em todos esses episódios é que todos eles, eu pergunto, se tivesse ainda rolando amor e sexo, eles ainda continuariam sendo enganados? Eu tenho essa dúvida, viu? Porque muitos deles se percebem vítimas de um golpe quando o golpista vai embora, porque ele não tem mais como tirar dinheiro de você. E não porque você percebeu, alguns a pessoa percebe, como no caso aqui do soldado, ela manda ele embora porque ela descobre que ela está falida, ele tenta ainda falar, ainda tem câmera na casa, você consegue ver, ele ainda tenta dizer que não, que ele não fez nada, ela sabe que foi ele, e ela manda ele embora e ele vai embora. E deixa o cachorro com ela, que é lindo o cachorro. Então, assim, eu fico pensando, quantas pessoas ali golpeadas ainda se manteriam sendo vítimas do golpe por conta de ter o sexo e o romantismo, se o golpista tivesse ali ficado. Nesse caso aqui, o golpista vai embora, o soldado mentiroso, e chama a Cecily e a Brianna. Eles vão descobrir, claro, porque eu olhar e falar assim, é tal coisa. Porque não é difícil você descobrir o que o golpista é de mentira. Elas pegam todas as cenas de ele tirando o dinheiro do cartão nos bancos, que ele ia nos caixas eletrônicos tirar, e caixa eletrônico tira a foto de quem está tirando a cena. Eles conseguem comprovar que ele que roubou ela, e não que ela deu dinheiro. Nesse caso ela não deu dinheiro, nesse caso ela foi roubada.
E eles vão descobrir que, por exemplo, aquele cara que ele falava, que tinha salvado a vida dele, aquele cara realmente existe, é um herói de guerra, mas não tem nada a ver com ele. Até porque ele nunca nem foi soldado de verdade. Ela vai descobrir pessoas do batalhão dele, pelo qual ele passou, e eles falam, não, mas ele não ficou nem 2, 3 semanas, ele era muito cheirador, ele era muito drogado, ele foi expulso do exército. Mas ele tem um cachorro de guerra. Aí eles perguntam, por que ele teria um cachorro de guerra se ele não trabalhava nessa função de ter um cachorro de guerra? Ele mentiu a biografia dele, e ele mentiu, inclusive, que ele ajudava a família do homem que tinha salvado ele, porque todo aquele dinheiro, óbvio, que ela dava para ele mandar para a família do homem que salvou a vida dele, ficava para ele. A família nem conhecia ele. Ele nem morreu desse jeito, ele morreu numa explosão de um carro. Ele reinventou até a morte do cara. Elas vão até a família desse herói de guerra, elas conversam com essa família desse herói de guerra, elas vivem em função, a mãe e a irmã vivem em função da memória desse homem, para manter a memória desse homem vivo. Ela fala, nunca conheci esse cara não existe. Então ele era mentira tudo, ele mentiu na sua biografia. Claro, ele tinha fotos de ele como soldado, o que dava uma certa chancela à história que ele inventava. Aí você fala, Beto, mas tem que pesquisar absolutamente tudo? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que hoje em dia, eu brinco do Serasa do Amor que deveria ter, né? Pessoas, se a gente vai descobrir depois, casos de pessoas que tinham já passagem. Eles vão pegar nesse soldado, ele foge, ele vai para outro estado, lá nesse outro estado ele vai ter até uma medida protetiva contra ele. Acho que o Serasa do Amor não seria ruim, põe lá o nome da pessoa, CPF, eu preciso de garantia, meu amor, que eu posso seguir com você, porque senão... Eu não sei, as pessoas estão cada vez mais doidas nesse sentido e muito mais fácil de enganar. Esse cara, então, ele continua enganando outras mulheres, ela vai conseguir confrontar o cara, ele vai... Eu não vou contar mais nada, você vai assistir a este episódio, só que você também vai se frustrar no final e vai saber o que aconteceu com ele. Assim, já não aconteceu nada com ele. Também. Ele ficou preso, está preso alguns meses e tal, mas assim, ela não vai recuperar o dinheiro porque ele tem que pagar o dinheiro para ela, né? Bom, contei o final dessa história. Próxima história, seguindo a forma da Netflix contar, que eu gostei muito. A gente vai sair do soldado caído, a gente vai entrar no golpista na família. Esse é muito interessante também. Porque esse quebra um pouco o protocolo natural do golpista. Tinha uma mulher, que o nome dela, eu até anotei, o dela eu gostei do nome dela. Chareza. Eu anoto e depois não sei ler, né? Bom, eu vou chamar ela de Chareza. A Chareza era uma mulher super bem sucedida, com 2 filhas, fazendo a vida dela super bem ali na Flórida. E ela tinha tido um certo crush, que nunca realizado, com um cara na escola, com um homem lá da escola dela, quando ela era adolescente, jovem, ela fez escola inteira com esse cara. Ela não via mais ele. Um belo dia, pelo Facebook, aquele cara que ela conheceu na escola, manda uma mensagem para ela pelo Facebook, se dizendo, como é que é o nome dele? Dr. Donham, que ele era um cirurgião plástico e que ele queria conhecer ela, sair com ela, porque ele estava solteiro, como perguntou para ela se ela estava, ela falou que estava solteira. Então ela tinha, nesse caso, uma coisa interessante, uma referência de vida, porque ela estudou com aquele cara. Ela sabia que ele jogava esporte, ela sabia o nome, ela sabia a família, ela tinha um conhecimento um pouco maior, porque ela viveu a vida inteira com crush nesse cara e nada tinha acontecido. Então ela sabia do histórico dela. Então ele chega pelo Facebook, não como alguém desconhecido, mas como alguém que um dia por quem ela desejou, teve borboletas do estômago, como chamam, e olha na possibilidade de, será que agora a paixão de adolescência vai se realizar agora na vida adulta, onde ela já é uma mulher super bem sucedida, uma mulher super bem reconhecida no seu meio de trabalho, e ele parecendo ser um médico, cirurgião plástico, isso, aquilo. Eles começam a se envolver, ele paga as contas iniciais, ele faz uma série de coisas e tudo mais, tal. Até que uma hora que ele começa a ir para a casa dela, ali na Flórida, ele morava em outro estado, aí ele vai para a Flórida e começa a saboletar já na casa dela também, com um detalhe, ele fala que aquela casa é muito pequena. E é uma super casa que ela tinha. Ele quer uma outra casa porque ele tinha uma coisa de uma dimensão. Eu quero ser rico e quero mostrar que sou rico. Né? Não adianta só eu achar que eu sou. Preciso que o outro veja em mim a riqueza que eu sei pela qual eu tenho direito. Ele segue, só que eles já estão envolvidos em detalhe. Ele envolve inclusive as filhas dela, porque as filhas dela passam a ver nele um pai. Gente, elas põem o sobrenome, elas se adotam, as filhas dela, se adotam, colocando ele como pai delas.
Ele pede ela em casamento, ele faz um super casamento, ninguém contou quem pagou aquele casamento. Eu acredito que tenha sido ela, não tem como ter sido ele, porque a gente já vai descobrir daqui a pouco. E ele ali na Flórida faz ela abrir uma super clínica de cirurgia plástica, que poderia ter dado certo, não fosse ele um comedor de dinheiro. Porque ele abre uma clínica gigante, ele contrata cirurgiões, ela achava que ele era médico. Só que o que você acha que ele é? Nananina, ele não é médico, ele até é doutor porque ele fez doutorado em matemática, mas ele não é médico. E ele aparecia em vídeos, quando ela encontra com ele, tinha vídeos no Facebook de ele falando sobre as cirurgias, ele não era nem esteticista, gente, esse era um homem que não tinha absolutamente nada de conhecimento real técnico, não era nada. Ele fazia procedimentos estéticos já como pré-cirurgias, com vídeos. E o que acontece? Aquela clínica que no começo estava indo bem, porque ele contratava cirurgiões, os cirurgiões começam a cair fora. E vai morrer uma menina na clínica que é a prima dele, a prima do dono. Eles abafam aquela história e todo mundo cai fora daquela clínica e a clínica fecha. E ela estava fazendo já vários empréstimos e sobreempréstimos para manter a vida que ele queria ter. A casa nova, que é uma casa gigantesca, a clínica que só comia dinheiro, ela fazendo empréstimo em cima de empréstimo. Ele pega e simplesmente some. Ele fala tchau, foi embora. E deixa ela com uma super dívida. E ela vai descobrir depois que ele, no nome dela, estava fazendo um monte de empréstimo. E pior, como ele tinha a documentação toda, tanto da Chareza, da Chareza, e das duas filhas, ele começou a fazer empréstimo no nome das filhas dela. As meninas novas, de 17 anos, já estão... E nos Estados Unidos tem uma coisa, no Brasil também tem, que é o crédito de risco, né? O histórico de crédito. Quanto que eu posso te dar de dinheiro emprestado? Em cima do histórico que você tem. Uma menina de 17 anos, ela está criando histórico. E ele que já fez empréstimo no nome delas, ela já está com histórico horrível, ela não vai conseguir nada lá na frente, porque ele já acabou, porque elas começam a ir à falência. Ele roubou dela 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. E elas querem confrontar. A filha, que via nele um pai, quer confrontar o cara. A Cecília e a Brian vão descobrir onde esse homem está. Ele está em outro estado, no super carro, morando numa super casa, porque ele já está enganando outra pessoa. E elas, até porque ele roubou o dinheiro delas. E ele está dando aula numa universidade ali nos Estados Unidos, ele é professor de matemática. Elas confrontam, elas conseguem chegar, confrontam, falam um monte de coisa pra ele, blá, 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 blá. Gente, não vai acontecer nada com esse homem. Ele não vai ser preso, processo não rola. Os processos que a mulher e as filhas puseram em cima dele, elas vão cancelar os processos. A única coisa que valeu a pena para elas é a exposição desse cara. Espero que esse cara tenha sido mandado embora da universidade, espero que os amigos dele saiam correndo, novas mulheres percebam que ele é um problema e não namorem com ele. Espero que ele tenha a solidão como seu pior castigo. Muitas vezes. Não é assim que a banda toca, né? Ainda mais para bandido. Mas nesse caso é interessante porque o cara casa para ter mais acesso ainda a contas, a documentos, para ele poder se fomentar do mal, juridicamente falando, sem problemas. Ele é o pai, ele é o marido. É uma coisa impressionante, não? E as coisas que ele faz com essas três, ele engana, é o prazer de enganar, que eu te amo, eu não amava nada. E é um homem que não vem 100% do mundo online, ele vem da vida dela. Era uma paixão da adolescência, que Deus tinha tirado do caminho dela e o Facebook, coitado, foi a ferramenta pela qual ele encontrou com ela para dar esse golpe. Ele já tinha problema com outras mulheres, ele tinha um monte de coisa, já era um cara bastante problemático. Esse foi por isso que se chama Golpista na Família. Aí a gente vai ter uma história, que é uma história mais curtinha, que é o Golpista Nerd, que eu tenho uma sensação de que colocaram a história do Aaron porque estavam precisando pôr uma mulher como golpista. Então eu entendo, faz parte de desenho de histórias, mas é uma história meio X. É um cara que ele é um super nerd, que é o Aaron, ele é super nerd, ele nunca tinha amado, nunca tinha sido amado, ele só gostava de videogame, ele criava videogame, mas ele tinha uma timidez para se relacionar. Vai encontrar uma mulher pelo Instagram e essa mulher vai inventar que ela tem esclerose múltipla, porque ela descobre que o pai dele tinha, ela ficava pedindo um dinheiro, ele dava. É uma coisa muito triste uma hora que vai acontecer com ele, porque ele falava que ele dava dinheiro para o tratamento dela, né? E ela gastava tudo com joia, com roupa, com isso, com aquilo.
E ele chega a fazer um seguro de vida e ele pensa em tirar a própria vida para sair da relação que ele não conseguia sair e deixar ela bem porque ela tinha esclerose múltipla. Gente, o cara pensou em tirar a vida dele mesmo sabe, porque o relacionamento começa a ficar muito tóxico para ele. E ele é uma pessoa virgem em relações em todos os sentidos. Então ele não conseguia sair daquilo. E ele também não queria sair porque ele tinha empatia por ela, para ela não ficar sozinha por causa da esclerose múltipla. É óbvio que essa mulher não tinha esclerose múltipla. Ele deu mais de $100 mil para ela. Ela já tinha enganado um monte de gente, ela já estava devendo $600 mil para as pessoas, e o FBI já tinha entrado nessa história porque o FBI comprou, diferente das outras, nas outras gente que eu contei, foram a polícia não fez nada, foram ao Ministério Público não fez nada, eles simplesmente deram as costas. Quem consegue criar nessas outras histórias que eu contei agora, documentação para se provar um crime, aí em alguns casos se tornar processo, como o caso do soldado, que ele foi preso e está respondendo agora a um julgamento, como é o caso do homem lá daquela fazenda lá, que também está preso e também está respondendo processo, é a Cecília Bryan que consegue construção de provas que aí não tem como a polícia e a justiça darem as costas e dizerem que aquilo não, elas que emprestaram dinheiro, isso é um problema civil, não, isso é um crime, o cara enganou elas, isso é estelionato. Naqueles casos. Neste caso aqui do Aaron, que o FBI vai atrás dele para ele descobrir que ele era um tonto. Eu vou falar tonto no bom sentido, ele é uma vítima. De fato. Só que a gente se sente um tonto quando uma pessoa chega e mostra o quanto o outro enganou a gente. A gente fala, como que eu não vi? E ele não viu. Ele foi até uma testemunha muito importante para o FBI para fazer a construção do caso contra essa mulher que enganou todo mundo. E ela foi presa, ela está presa hoje por 18 meses e ela tem que devolver o dinheiro que ela roubou das pessoas, menos do Aaron. E o que ele pedia de ajuda para a Cecília e para a Bryan, elas não conseguiram ajudar pelo seguinte... ele queria pelo menos que ela tivesse sido julgada por ele, ela não foi julgada por ter enganado ele, e devolver o dinheiro dele, os $100 mil. E elas vão até o FBI, e o FBI explica, ele foi peça fundamental para essa mulher estar presa, devolver o dinheiro das outras vítimas e parar de enganar as pessoas, pelo menos é o que se acha, que ela vai parar. Mas no caso dele já tinha prescrito. E o FBI fica com dor no coração, mas não tem que mudar a lei, não tem como fazer. Então ele não vai ver justiça por ele, mas ele conseguiu contar a sua história e todos nós passamos a ver ele como vítima, e é o que ele é de fato, e a cara dela ficou também estampada. Espero que as pessoas saibam quem é essa mulher. E qualquer dia que alguém precisar fazer uma busca sobre o nome dela, vai estar lá uma série da Netflix com ela sendo uma boa de uma golpista. Então isso também, esse é o sabor da vingança, de eles terem conseguido fazer com que essas pessoas elas tenham mais dificuldade de conseguir enganar alguém. Aqui a gente entra agora na última, que é o golpista do beisebol, porque é muito doido essa história aqui, porque esse é um cara que conseguiu construir, onlinemente falando, a vitrine perfeita, porque tudo que você buscasse sobre ele confirmava a mentira que ele falava. Esse cara aqui é o Chris Lloyd. Chris Lloyd, ele se dizia um jogador de beisebol do LA Dodgers, uma coisa assim, de um super time de beisebol nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil não entende nada de beisebol, mas esse seria um super time, seria, sei lá, um Corinthians do beisebol, e que ele teria sido jogador. Com detalhe, quando você pesquisava o nome dele sobre isso, aparecia no YouTube vários vídeos. Fotos, aquelas fotos tipo Gary Images, assim, fantásticas, de ele no campo, já como treinador. Ele construiu uma carreira no beisebol muito boa, só que o LA Dodgers é na Califórnia. E ele vai buscar mulheres fora da Califórnia, que não conhecem tão bem assim, ainda mais nos Estados Unidos, que os estados, as pessoas que estão dentro do estado, eles vivem o estado, não conhecem tão bem as ligas de beisebol da Califórnia. Então ele podia inventar, como ele fez, sem ser tão interessante. Mas tudo nasce através de uma mulher, que ela tinha uma cabeleireira, e ele vai atrás dela, eles se encontram no Tinder. Esse é do Tinder. Eles se dão match, eles saem para jantar, ele paga todo o jantar com umas notas, com dinheiro, tira aquelas... Eu já desconfio, uma pessoa que tira um bolo de dinheiro na mão, fala, meu filho, por que você tem bolo de dinheiro? Você é traficante? Quem que anda com bolo de dinheiro na mão? Gente, se você estiver andando, você para com isso. Né? Porque aqui não passa cartão, faz Pix. Não.
Dá com dinheiro demais na mão, você está escondendo o quê que você não pode ter na conta corrente? É esquisitinho. Não gosto disso. Então, assim, já acho estranho quem fica andando com bolo de dinheiro na mão. Ah, minha mania. Então, para. Não é legal. Até porque você pode ser roubado. E ele pagava as contas dela e deu um beijo na praia, porque é lá em Seattle. É em Seattle, né, era que ela tá? Eu acho que não é Seattle. Aquela cidade linda. É San Diego. É porque as duas cidades são lindas. Em San Diego, lógico, San Diego tem praia. E ele aparece o mar o tempo inteiro. Então eles estão lá em San Diego, com o mar e tal, esse beijo. Aí ela sai apaixonada. E ela tinha um detalhe, ela conta pra ele, ou ele já sabia, que ela tinha 3 irmãos, a mãe dela tinha passado por um perrengue muito forte, com uma doença muito terrível, que ela tinha acabado de morrer e que ela tinha deixado uma herança de $140 mil. Esse homem se dizia, quando você pesquisava no LinkedIn, ele se dizia também o CEO, CEO, né? Corretor de... Ele era um CEO de um fundo de investimento super babaca, super cool, super hype, super caro, super que você põe $1, você ganha 700 mil. Isso não existe. Gente, investimento exige conhecimento. Você não sabe investir, você vai a um banco sério, grande, senta com o teu gerente e fala, eu quero investir. E ouve o teu gerente, ou então pesquisa, ou vai fazer um monte de curso de investimento. É importantíssimo a gente fazer isso, porque senão você cai nesse monte de fundo que chega, toda hora chega algum falando assim, você não quer pôr R$1.000 e ganhar $12 milhões? Sim, é claro que eu quero, eu sei que isso não existe. Não sou idiota, nesse caso eu não sou. Dinheiro é uma coisa que eu não gosto, não mexe na minha carteira. E não existe investimento fácil. Não existe investimento que você coloca 10 mil e ganha 100 mil. Gente, não existe. Não existe, não tem como. Ele se dizia dono de um fundo que era 13 Planet 13, uma coisa assim. Super assim, que você colocava $140 mil, você ganhava $20 mil por mês. Cara, se você ganhar 2% no mês, você está ganhando muito dinheiro. Assim, não tem como você ter um fundo que vai dar... Quanto daria isso? Era mais de 10% por mês? Quase 20%. Não tem fundo que te dê 20%. Uma vez ou outra isso aconteceu lá atrás, 2003, um fundo do Safra que deu 23%, foi explosão, foi histórico, marcante, foi. Mas não existe. Foi uma vez que aconteceu. Assim, não tem como. Se uma pessoa te falar para você, põe 100 mil que você vai ganhar 20 mil por mês, ela vai te dar, inclusive, eu falei para Aru, ele vai dar 20 mil no primeiro mês. Dito e feito. Para você ter confiança e garantia. Ele vai roubar 120 e você vai ficar com 20. Essa mulher, então, conta para ele, que é da aposentadoria, e ele fala, então, olha, vai abrir um fundo, e realmente você tem fundos que abrem por um período e fecham. Então você tem aquele pedaço de tempo para investir, porque senão você não consegue mais investir. E no caso ele disse que o fundo estava aberto até, sei lá, dia 10. E ele também sabia que ela não ia receber o dinheiro até dia 10, ela ia receber o dinheiro dia 14. Ai, minha mãe. E assim, ele fazia parte de uma associação, se digitava, aparecia o site, ele criou o site da associação, ele criou um contrato de investimento onde ele garantia a devolução de $20 mil por mês. Contrato eu faço agora e te mando por DocSign para você, você assina, não precisa nem sair de casa. Tudo isso, gente, vocês vão ter advogado, e no caso dela, por exemplo, ela tinha uma consultora financeira das ações que a mãe tinha comprado, de empresas, e a consultora financeira falou para ela, não faça isso, não entre nesse negócio. Se você quer brincar com isso, põe 10 mil, não ponha todo o seu dinheiro. E ela fala, não, e a aposentadoria não era dela, né? Ela cuidava da aposentadoria da mãe, que também era dos 2 irmãos. Ela pega, então, faz, a consultora financeira, ela não ouve, manda baixar o dinheiro demora, ele fala, olha, eu entrei por você, tá? No fundo, o fundo já fechou, mas eu pus $140 mil, você me paga quando entrar. Ela fala, ai meu Deus, me desculpa tanto trabalho para você. Porque ainda se põe de herói vencedor e olha o que você está fazendo comigo, estou te dando uma chance, hein, garota? E você não respeita a chance, hein? Ele ainda se põe, né? Uau! Ela pega, então, e ela põe o dinheiro, $140 mil na conta dele. Ah, minha mãe. Claro que no primeiro mês ela vai receber $20 mil. Você não sabe o que vai acontecer em seguida? Ele vai, ó, pá, sumir. Ele some, ela pensa em tirar a própria vida, porque ela se sentiu idiota, né? Porque toda vítima de estelionatário se sente um idiota.
Não tem como, faz parte de um processo interno muito forte, por isso que ela pensa em tirar a própria vida. Não é porque ele foi embora, é porque ela foi enganada. E ela vai atrás da polícia, a polícia fala que aquilo é só um problema civil, que ela que emprestou dinheiro, ela que deu dinheiro, ou então que é investimento é de risco, você pode perder tudo, ela fica sem chão. E a Brianne e a Cecile vão descobrir que aquela empresa não existe, que aquele contrato é falso, que ele nunca foi jogador de beisebol do LA, não sei das quantas, ele não era jogador de beisebol, ele jogou um pouquinho de beisebol no Canadá durante uns 2 meses. Ela até encontra um cara que jogou com ele no Canadá e fala, não estou entendendo. Ele falar que ele... Não sei nem como ele conseguiu construir tudo isso. Deve ser tudo falso, inteligência artificial, faço ideia. Então ele não é jogador de beisebol, ele não é um broker, ele não é um consultor financeiro, ele não faz parte da associação dos consultores, ele é um enganador. E assim como ele enganou muitas outras mulheres, aquela muito rica toda, uma outra mulher muito rica, que ele tira, sei lá, 30, 40, 100 mil dólares, que tinha uma medida protetiva contra ele, conta que ela vai visitar ele lá em Los Angeles e ela vê que ele mora num lugar que não tem aquele combo completo. E ele roubou, gente, 2 milhões de dólares de várias mulheres. Só que no caso dele, a Brianne e a Cecile conseguem juntar tanta prova que ele cometeu mais outros crimes além do estelionato e ele está preso e ele vai ser julgado e ele pode pegar até 30 anos de cadeia. Aí é legal. Porque ele não vai te devolver o dinheiro. Não tem como. Esse cara não tem dinheiro para te devolver. Mas pelo menos ele vai para a cadeia. Como ele tem uns 50 e poucos anos, uns 55, que ele fique 20 anos na cadeia, ele já vai sair mais velho. Eu acredito que esse homem não tenha, vai ser uns 70 e poucos. Ele não tenha feito e construído laços afetivos com ninguém. É a solidão, vai ser o seu pior castigo. E também tem esse prazer, sim, das vítimas, de expor o estelionatário e falar, ele é o bandido, eu sou a vítima. Ele não é o esperto e eu sou o idiota. Ele é mau, eu sou bom. Sim, tem que entrar nessa balança da vida, sim. É um prazer, sim, para as vítimas de avisar para todo mundo, não seja como eu. E de impedir que essa pessoa horrorosa, esse estelionatário, essa estelionatária, sigam a vida enganando mais gente. Essas pessoas vão ter mais dificuldade de enganar, porque o nome delas já está atrelado nas buscas com o que elas são de fato, bandidos estelionatários horrorosos. Tendo, no caso aqui, se Chris Lloyd for preso de fato, que ele fique 30 anos na cadeia, ótimo. Que ele fique lá na cadeia e que ele pare de conseguir continuar roubando as pessoas. Porque a cara dele foi para a janela, assim como todos esses outros 4 golpistas. Espero que a Netflix faça novas temporadas, porque eu acho que serve de alerta, eu acho importante. Alerta, inclusive, para quem vai cometer o golpe. Para essa pessoa que vai cometer o golpe, que estamos de olho. Estamos de olho, sabemos quem é a vítima e sabemos quem é o culpado. Você vai continuar enganando, roubando as pessoas, sabe que a partir de agora, todo mundo vai saber que você é bandido e o outro é uma vítima. Acho super importante isso, porque, de novo, estelionato é um crime que mexe com muitas pessoas. Uma pessoa enganada por um estelionatário, essa pessoa enganada por um estelionatário, ela muitas vezes movimenta uma família inteira. Uma pessoa essas senhoras que estão sendo enganadas, que ainda são ridicularizadas porque o Brad Pitt pediu dinheiro, porque o John Depp pediu dinheiro. Gente, essas mulheres essas são mães, são avós, elas estão dando trabalho no sentido para a família delas conseguir financeiramente se reerguer. Porque muitas delas não tinham nem dinheiro para mandar 30, 40 mil reais para esses idiotas que entram pela internet se fingindo de Brad Pitt, e só que quem vai ter que pagar a dívida é o filho dela, é o marido dela, ou o irmão. Um estelionatário destrói uma família inteira. E muitas pessoas tiram a própria vida por conta disso. Por terem se tornado um fardo para os outros, por ter sido feito de idiota e por ter tido a sua emoção, o seu romantismo destruído. É muito, muito, muito importante que a gente compreenda esse mal que existe desses golpistas e que a gente faça com que essas pessoas sejam
presas e reconhecidamente presas por golpe e que o nome delas fique linkado numa busca qualquer como um golpista, uma pessoa, um estelionatário, porque daí vai ser muito mais difícil de ela conseguir fazer novas vítimas. É claro que golpistas e estelionatários mudam seus nomes, é óbvio que isso acontece, não tem a menor dúvida, mas só que CPF, nome, isso tudo vai continuar. Por isso nós precisamos nos alertar e nos conscientizar que antes de você entrar, gente, em qualquer tipo de relacionamento, saiba quem é a pessoa. Você precisa ver quem são os amigos dessa pessoa, onde de fato essa pessoa trabalha, qual é a história de vida que ela tem, qual é a família que ela veio. Ai, Beto, mas você já quer que no segundo encontro a gente já... Não. Para você ter uma relação, um relacionamento, você não precisa ser amado pela sua sogra, mas você precisa saber que essa sogra existe. Você não precisa que os amigos dele, mas você precisa saber de onde ele veio. De onde ele ou ela. Porque estelionatário existe aos montes também. Pega esse monte de homem bobo, rico, casa e acaba com o dinheiro deles e vai embora, essas estelionatárias também. Porque mulher estelionatária é ainda mais esperta, ela não pega homem pobre, né? Porque ela vai querer o cartão de crédito para comprar a bolsa. Então precisamos, se alertem. Não estou dizendo para ninguém não se apaixonar. Mas não pense apaixonado em salvar ninguém. Você está namorando há 3, 4 meses, a pessoa já está te pedindo dinheiro, cai fora. Pedir dinheiro para quê? Pedir dinheiro para quê? E não são coisas idiotas. Olha o golpista do Tinder do Brasil aqui, tem aqui, eu vou deixar aqui também o link no descritivo do vídeo para você acessar essa playlist e ver quantas pessoas foram lesionadas profundamente, e são lesões eternas, tanto as financeiras como as da alma, do coração e da mente. Bom, esse é o tema do Amor, Golpe e Vingança. Ótima minissérie da Netflix, corra lá para assistir, me conte o que você achou. Você me fala, você já sofreu golpe? Você já percebeu que você quase sofreu golpe? E o golpe não precisa ser só financeiro, hein? Tem gente que faz golpe na gente por N outros motivos, então a gente tem que se ligar. Até já.